Ok, pessoal, tudo bem com vocês? Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui é o professor Neto, trabalhando agora com a turma do EJA B, nossa aula de História. Apresentando aqui o meu rosto na câmera e apresentando também para vocês os nossos slides, tá bom? Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas à nossa aula de História de hoje. Nós vamos ter aula de História e em seguida a aula de Geografia que eu estarei enviando para vocês, todas duas gravadinhas, só no jeito de vocês estudarem e assistirem quantas vezes forem necessárias. Eu estou optando por essa semana trabalhar com aulas gravadas por mim mesmo, né, por eu mesmo, para que possa alcançar o maior número de alunos. Às vezes os alunos não têm condição de assistir a aula online, né, e eu acredito que esse formato aqui vai ser uma opção a mais para que vocês possam trabalhar melhor, estudar melhor o conteúdo, tá bom? Vai ser uma aula rápida, porque senão o vídeo fica muito pesado para ser enviado para vocês, tá bom? Então, o tema de hoje da nossa aula é pré-história e suas fases, certo? A gente trabalhou nas últimas aulas sobre o surgimento do planeta, a teoria do Big Bang, o evolucionismo, o criacionismo, trabalhamos a evolução dos seres humanos e da vida e dos seres humanos, e hoje nós vamos trabalhar com a primeira grande fase da história que a gente chama de pré-história. E quais são as fases dela, tá certo? Primeiro, vamos definir o que é pré-história, como vocês estão vendo aí, ó. Nós vamos passar agora para vocês verem, ó, acima de mim, ó, vai estar aí, ó, definição do que é pré-história. Depois nós vamos para o primeiro período da história, que é isso aí, ó, o Paleolítico, período Paleolítico. Depois o segundo período da pré-história, o período Neolítico. Terceiro período da pré-história, a Idade dos Metais. E por fim nós vamos ter as revoluções mais importantes que aconteceram na pré-história, que foi Revolução Agrícola e Revolução Urbana. Fechou? Vamos passar para o primeiro slide. Definição. Eu vou colocar sempre acima de mim cada um dos pontos, tá certo? Vamos lá então. O que a gente entende por pré-história? Gente, pré-história é a fase mais antiga da história. Daí o termo pré, algo que está se preparando para, digamos assim, a história se manifestar, a história poder acontecer de fato, tá certo? Então a gente pode dizer que, primeiro ponto, a pré-história é a fase mais antiga da história, dos estudos da história. Ela tem início quando o planeta teve início, quando o planeta Terra surgiu com a chamada teoria do Big Bang, e que a gente já estudou sobre isso, é que tem início a chamada pré-história. E quando é que a pré-história ela termina? Ela termina com a invenção da escrita, porque a partir do momento que o homem, o ser humano, conseguiu descobrir, inventou a ideia da escrita, os povos passam a se reunir em cidades, e essas cidades formam grandes civilizações que a gente vai estudar na chamada Idade Antiga. Não sei se vocês vão lembrar, né? Mas espero que sim. Nós temos 5 fases da história. Lembra? Pré-história, que é o que a gente está estudando agora. A Idade Antiga, a gente vai estudar. Depois, Idade Média e Idade Moderna e, por fim, a Idade Contemporânea. São as 5 fases da história, tá bom? E aí a gente já viu o quê? Que a fase mais antiga da história é a pré-história, que tem início com o surgimento do planeta e vai até a invenção da escrita. É mais ou menos assim, ó. Tem início por volta de 5 milhões de anos antes de Cristo e vai até mais ou menos 5 mil anos antes de Cristo. Esse calendário é o calendário cristão que a gente usa, né? O período antes de Cristo e o período depois de Cristo, né? Tá bom? Segundo ponto que a gente vai trabalhar. Vimos aí a definição. Agora a gente vai para a primeira fase. Vou repetir. A aula é curta para o vídeo não ficar muito pesado. Mas está bem destrinchadozinho, bem mastigadozinho o conteúdo para ficar fácil para você compreender. Tá bom assim? Muito bem. Paleolítico. Olha, a pré-história, gente, ela é dividida em 3 fases. A gente chama primeiro de Paleolítico, a segunda fase Neolítico e a terceira fase de Idade dos Metais, tá bom? A primeira fase, chamada de Paleolítico, vocês vão ver aí, ó. Por que recebe esse nome? É conhecida como a Idade da Pedra Lascada ou Idade da Pedra Antiga. Nessa idade, os seres humanos eles começavam a usar a pedra como ferramenta. O ser humano foi o primeiro animal, o primeiro ser, né, na Terra a ter a capacidade de pegar um objeto e usá-lo a seu favor, em todos os sentidos, né? Porque o ser humano começou a pegar lascas de pedra, ou seja, pedaços de pedra. Uma pedra lascada é uma pedra quebrada. É uma pedra que tem é uma pedra que não é tão grande nem é tão pequena, é uma lasca de pedra.
Então essa lasca de pedra ela era usada para quê? Tanto servia para proteger o ser humano quando ele chegava a algum animal, ele jogava, como servia também para ele se esconder e jogar em um animal e matar esse animal e poder aproveitar a carne, a pele e até os ossos desses animais como ferramenta. Tá certo? Por isso que é chamada de idade da pedra lascada ou pedra antiga. Olha o significado aí do termo, ó. Vem de dois termos, ó. Paleo, que quer dizer antigo, tá aí em cima, ó. Tá vendo, ó? Paleo, que quer dizer antigo, mais a palavra lítico, que quer dizer pedra. Juntar paleo, antigo, e lítico, pedra, então a gente pode dizer que é a idade da pedra antiga, da pedra velha, pedra antiga ou pedra lascada. E aí eu quero colocar três características importantes. Os seres humanos. Como eram os seres humanos? Aqui do lado, ó. Como eram os seres humanos no período do Paleolítico? Eles eram caçadores, eles eram coletores e eles eram nômades. Mas como assim, professor? Explica pra gente. Três características dos seres humanos. Primeiro, eles eram caçadores. Por quê? Porque eles apenas caçavam os animais. Eles não tinham a preocupação de criar animais, eles não pastoreavam animais. Então imagine o seguinte, no período paleolítico, os seres humanos eles eram apenas caçadores. Por quê? Porque eles apenas caçavam e não criavam animais. Tá bom? Segunda característica, eles eram coletores. Olha logo aí em cima, ó. Coletores. Por que coletores, professor? Porque eles apenas colhiam os alimentos e não plantavam alimentos. Eles chegavam em um determinado lugar e começavam a caçar para aproveitar os animais que tivessem por lá e também a colher os alimentos, ou seja, eles procuravam meios de tirar da natureza os alimentos. Verduras, legumes, frutas, folhas, certo? O que eles pudessem pegar, eles iam pegar. Só que quando acabavam em determinado lugar, eles não tinham mais o que fazer nesse lugar. Por isso que eles eram também, ó, nômades, tá vendo? Ó? Caçadores, porque apenas caçavam e não criavam animais. Coletores, porque apenas colhiam e não plantavam. E nômades, por que eles eram nômades, professor? Porque eles não tinham um lugar fixo para viver. Eles viviam em qualquer lugar. Eles passavam uns 5, 6 meses em um lugar, 10 meses em outro, um mês em outro. Então, eles viviam saindo de um lugar para outro. Nômades vem de nomadismo. Nômade é uma pessoa que não tem um lugar fixo para viver. Então, essas eram as três características dos seres humanos no período paleolítico. A primeira fase da pré-história, como a gente disse, que é o paleolítico. A próxima etapa, a próxima fase, a gente chama de neolítico. Professor, por que o nome neolítico? Explica aí pra gente. A palavra neolítico significa idade da pedra polida ou da pedra nova. Já tem uma diferença. Os homens começaram a pegar aquelas lascas de pedra e eles tiveram a seguinte ideia. Eles perceberam que quando eles raspavam a pedra durante um bom tempo, essa pedra ficava afiada, ficava molada, ficava pontiaguda. Então esse detalhe foi muito importante para que o ser humano usasse uma nova tecnologia, vamos dizer assim, uma inovação tecnológica para os seres humanos naquele período. Porque eles puderam, a partir daí, criar ferramentas como uma lança com ponta pontiaguda para matar um animal, uma faca, mesmo não sendo uma faca como a gente conhece hoje, mas uma faca que pudesse cortar, né, cortar a carne. Então, eles usavam agora a pedra ainda mais a seu favor. Por isso que a gente chama de idade da pedra polida ou da pedra nova. Certo? Ó, vem dos dois termos aí em cima. Ó. Veja aí. Ó. Neo quer dizer novo e lítico quer dizer pedra, ou seja, idade da pedra nova. E aí os seres humanos passaram por três transformações importantes. Quais foram as três transformações importantes? Está aí do lado. Ó. As três transformações importantes que a gente vai ver. Eles passaram a ser pastores, agricultores e sedentários. Veja a diferença. Lembra que lá no Paleolítico, se você anotou, você vai ver que lá no Paleolítico, a gente explicou agora há pouco, no slide anterior, os seres humanos eles eram caçadores, porque eles apenas caçavam os animais. Já no Neolítico, não, eles passam a ser pastores. Eles passam a criar, passaram a criar animais. E a partir do momento que eles começam a criar animais, eles passam agora a pastorear, a criar curral, a criar um rebanho, para poder guardar esses animais, para quando esses animais passarem pela engorda, para que eles crescerem, engordarem, eles poderem matar os animais e devorar a carne, tirar o pelo
a pele dos animais, o pelo dos animais, até o osso dos animais, como eu disse, para servir de ferramentas. Outra característica é que os homens passaram a ser agricultores, né? Na verdade foram as mulheres, sabia? Historicamente, na pré-história, foram as mulheres que descobriram, como plantar. Elas perceberam que as sementes que caíam das frutas que elas comiam se tornavam plantas, né? E futuramente árvores depois de um tempo, certo? Então eles passaram agora a cultivar, passaram a plantar, viraram agricultores. Consequentemente, pensa comigo, antes eles eram só coletores, né? Só colhiam os alimentos. Se eles de caçadores passaram a ser pastores, de coletores passaram a ser agricultores, eles passaram a ter então um lugar fixo para morar. Eles deixaram de ser nômades e passaram a ser sedentários. Qual é a diferença? Sedentários, porque passaram a se estabelecer em um só lugar. Sedentário é aquele que tem um lugar fixo para morar. Hoje a gente usa a palavra sedentário para dizer que ela é a pessoa que não faz exercício, né? Mas naquela época não era assim, não. A palavra mesmo sedentário significa aquela pessoa que se fixa em um lugar, que tem um lugar fixo para viver, para morar, tá bom? Então, esse é o segundo período, o período neolítico, né? A gente viu aí as principais características desse segundo período. E aí a gente vai entrar para a terceira fase. Eu falei do paleolítico, falei do neolítico, agora eu vou falar da terceira fase da idade da pré-história, né? Que a gente chama de idade dos metais. E aí o nome já parece muito com o que a gente vai dizer, ó, idade dos metais. Por que idade dos metais? Porque obviamente é o processo agora de evolução do ser humano, onde ele passa a usar metais, ele possa fabricar, ou seja, ele vai para ter o uso constante da metalurgia. O que é metalurgia, professor? Metalurgia, gente, é a arte de produzir metais. Né? Um metalúrgico, ele pega um ferro e transforma no jeito que ele quiser. Pega o aço, pega o bronze, enfim, pega os metais e vai transformando os metais. Essa arte chama-se metalurgia. E os três principais, e essa idade dos metais, ela é dividida em três fases. Primeiro, ó, a idade do cobre, onde vamos dizer assim, o primeiro grande metal a ser usado pelo ser humano, descoberto e usado nesse período, na pré-história, foi o cobre. Depois vem o bronze, idade do bronze, perdão, e por fim a idade do ferro. Ó, cobre, bronze e ferro passam a ser os três grandes metais utilizados pelo ser humano. E hoje eles usam isso, professor? A gente usa, sim, a gente usa. Só que a gente usa um ainda mais resistente e mais flexível, mais fácil de trabalhar. O aço, né? O aço, que é a mistura de ferro com outros produtos. Aí, né? São outras histórias. O importante você precisa saber que a idade dos metais é a idade que eles passam a usar constantemente a metalurgia, ou seja, usar metais como o cobre, o bronze e o ferro, certo? E aí para que isso? Para a fabricação de utensílios e de armas. E a gente percebe como o ser humano vai evoluindo, né? Imagine utensílios e armas, tribos, aldeias, cidades e as coisas vão acontecendo, tá certo? Falamos dessas três períodos da pré-história. Paleolítico, neolítico, idade dos metais, e isso tudo vai gerar as duas grandes revoluções. As revoluções que a gente chama de Revolução Agrícola, a primeira que eu estou citando aí em cima, ó. Revolução Agrícola foi o quê? Foi quando os seres humanos passaram a plantar, o que gerou um excedente de produção. A partir do momento que os seres humanos começaram a plantar, gente, eles tiveram a capacidade de plantar agora já não só para comer, para sobreviver, mas para guardar. Só que quando tem um excedente, ou seja, uma grande quantidade de do produto que foi plantado, eles passaram agora a se organizar em pequenas ou grandes feiras, comércio, e comercializar, trocando os alimentos. Eles saíam de suas casas e iam trocar os alimentos com outras pessoas que tivessem outro tipo de alimento. Então, esse excedente de produção gerou um comércio, né? E, consequentemente, esse comércio gerou cidades, onde a gente vai ter a segunda revolução, além da revolução agrícola, que foi a revolução urbana. Aí em cima, ó, revolução urbana, tá vendo? Ó? A revolução urbana foi o quê? Eles se fixaram em regiões próximas aos rios, com rios, né? Que tivessem rios, porque a água é essencial para a sobrevivência, a gente sabe disso. E formaram aglomerações urbanas e as cidades, certo? Dessas cidades surgem então as chamadas grandes civilizações, que é o que a gente vai estudar nas próximas aulas. Essas grandes civilizações são a Mesopotâmia,
o Egito, a Pérsia, a Grécia antiga, a Roma antiga, o Império Romano, tudo isso a gente vai estudar mais à frente, tá bom? Então o que a gente viu mais importante hoje foi o quê? Vamos lá? Vamos recapitular aqui rapidinho para a gente encerrar nossa aula? Vou voltar aqui, ó. Foi que a gente viu a pré-história e suas três principais fases. Nós vimos a definição do que foi a pré-história, né? Fase mais antiga, que começa com o surgimento do planeta e termina com a invenção da escrita. Nós vimos que a pré-história é dividida em paleolítico, que é a idade da pedra lascada ou pedra antiga, onde os homens eram caçadores, coletores e nômades. Vimos o neolítico, a segunda fase, idade da pedra polida ou da pedra nova, onde os homens passaram a ser pastores, agricultores e sedentários, ter lugar fixo. Vimos a idade dos metais, quando os homens começaram a fazer uso de metais como o cobre, bronze e o ferro. E onde vai surgir as revoluções agrícolas, surgimento de uma agricultura grande, extensiva, né? E o surgimento, a revolução urbana, que foi o surgimento de cidades, que vai dar início às grandes civilizações, tá bom? Turma, no mais é isso. Espero que você tenha entendido o conteúdo, tenha entendido tudo bem direitinho. A gente vai ficando por aqui, fechando o nosso conteúdo, tá bom? E na próxima aula a gente se vê. Hoje é só estudo do conteúdo, só assistir a aula. Próxima semana é que eu vou enviar exercício em cima desse conteúdo. Valeu? Grande abraço, fica na paz e até a próxima. Tchau, tchau.